Nobres guerreiros, bora, vamos lá rapidinho, não anunciei essa live, vamos começar, eu só vou fazer alguns brevíssimos comentários, vou nem ligar a luzinha, eu tô cansado já aqui. Legal, vamos lá pessoal, vamos entrando, jogo rápido hoje, live super ultra rápida, quero fazer dois brevíssimos comentários, não vai tomar tempo de ninguém aqui, porque também já estou cansado, estou morrendo de fome, né? Então, vamos lá, eu queria fazer dois breves, rápidos comentários sobre o que foi falado hoje. Peraí, caramba! Foi falado hoje nos posts, né? Que dois acontecimentos. Então, o primeiro deles, que é sobre a importância, né? Sobre a gente começar a conseguir validar essa parte também do trabalho doméstico, do trabalho, você cuidar de uma própria casa, tá? Eu queria fazer alguns breves comentários sobre isso, mas primeiramente falar sobre o que aconteceu, né? Mais um caso de suicídio. Sempre falo, quem já me acompanha há muito tempo sabe disso, vai continuar acontecendo. Isso não é algo que vai ser resolvido de uma forma branda nem fácil, foi o suicídio aí, né? Foi o suicídio desse policial que deixou a cartinha, eu publiquei a cartinha, a carta foi aberta, né? Então imagino que não tenha nenhum problema, colocaram o nome, fizeram tudo. Então imagino que a gente possa usar isso da melhor forma, uma forma educativa, para a gente conseguir fazer algum tipo de impacto e evitar novos casos. Mas quando eu falo que isso vai continuar acontecendo, não é por pessimismo, é óbvio, né? É evidente que eu não sou um cara pessimista, mas é por conta da natureza de como que está indo a nossa cultura, da forma que está lidando, a forma que nós estamos lidando com os ensinamentos ou a falta deles na nossa sociedade, né? Então isso vai continuar acontecendo. Agora, foi curioso, porque tem ali concomitantemente pelo menos dois diagnósticos, um que foi falado sobre depressão. Então a gente já entendeu aqui, quem me acompanha sabe, que depressão é doença séria, doença grave, precisa de todo o cuidado possível e impossível para a gente conseguir tirar essa pessoa do quadro de depressão. Por quanto tempo ela tiver no quadro de depressão, ela fica deturpada, ela fica desanexada da realidade. Ou seja, problema todo mundo tem, acontece com todo mundo. Para o deprimido, mesmo na ausência dos problemas, ele vai ver sofrimento, ele vai ver uma névoa preta, uma névoa maligna que estará incutida, né, que vai estar mitigada na própria mente desse cidadão. Então, pessoa que está, de fato, sofrendo de depressão, ela não vive na realidade, entenda isso, em graus. É óbvio que existem graus, né? Tem a depressão leve, onde a pessoa está, olha, realmente isso não está legal, e tem o grau que a pessoa, nada pode, tudo de bom pode vir a acontecer, essa pessoa vai estar naquele sofrimento excessivo e é um sofrimento que parece sem fim, é um sofrimento onde que a pessoa acha que realmente não tem luz no fim do túnel. E a partir desse momento, se ela não conseguir se desvencilhar e entender que ela é ela, a depressão não é ela, né? Então quando ela conseguir fazer essa diferenciação, essa desassociação, se ela não conseguir fazer isso, é muito triste, é muito profundo quando a pessoa se vê no fim do túnel sem ver uma luz. E aí, óbvio, que ela cogita a morte, ela precisa sair dali de alguma forma, né? E foi basicamente o que aconteceu com esse rapaz. Lembrando que, a gente vai falar brevemente sobre isso, ele fez um erro muito comum, principalmente, sobretudo para os homens, é um erro muito comum, que foi tentar amenizar o seu sofrimento com alcoolismo. Álcool, embora pareça estimulante do sistema nervoso central inicialmente, nas fases iniciais, ele é fundamentalmente depressor. E você vai sentir isso ainda durante a intoxicação aguda do álcool, e quando você acordar, isso pode desencadear uma crise pior. Quando você faz isso regularmente, cronicamente, você está cavando a própria cova e piorando o seu quadro de depressão. Nesse momento, se a gente já entendeu que a pessoa está fora da realidade e ela está tratando de uma forma equivocada, que está piorando, é necessário que alguém de fora intervenha, beleza? Então, se você conhece alguém que esteja passando por isso, talvez seja o seu grande ato heróico de ir lá e intervir na vida dessa pessoa, desse cidadão. Bom, associado a isso tudo que a gente está conversando,
a gente viu uma realidade brasileira terrível que acontece em diversas profissões, mas que o policial ele tem isso muito, mas muito mais acentuado, né? Então são jornadas de trabalho, né, grandes, são jornadas excessivas, são de plantão, em situação insalubre, com um risco de periculosidade alto e associado a um baixíssimo salário, ou seja, a pessoa se expõe ao perigo, ao risco, não vê resultado no seu trabalho. Então imagina você operando, você um médico que está operando, um médico que está tratando e todos os seus pacientes morrem, é tipo isso. Então o cara está lá lidando com a criminalidade e não está vendo nenhum resultado, né? E cumprindo ordem, arriscando a sua própria vida e sem nenhum tipo de retorno, né? Então uma das formas de a gente fazer esse retorno, uma das formas é você honrar os seus policiais, é você fazer desfiles como se faz nos Estados Unidos, você fazer passeata, enfim, né, comemorações para o dia do policial, para você enaltecer. E aqui no Brasil acontece exatamente ao contrário. Os policiais são, além de terem todo esse contexto, eles são escorraçados. Então você olha para a vida de um ser humano, né, ele abraçou a causa. A gente pode agora até falar sobre esse outro assunto, que seria assim, eu sempre falo, assume a responsabilidade, seja duro com você mesmo, que é para você conseguir atingir as esferas mais altas. A gente não pode criar um senso de satisfação dentro do desenvolvimento pessoal. Isso aí com certeza vai te consumir e vai te levar à sua estagnação. Isso é algo que eu combato fortemente aqui no meu consultório, mas existem pessoas que fazem exatamente ao contrário. É raro isso. Eu não devia nem estar falando sobre isso, porque eu quero que todo mundo aqui seja produtivo, que trabalhe, que seja saudável, que seja forte, mas existem pessoas que, dentro desse contexto, que é o trabalho excessivo, sem nenhum tipo de vantagem, sem nenhum tipo de retorno, sem nenhum tipo de benevolência, né? Sem nenhum tipo de reconhecimento, enaltecimento, existe um pequeno escopo de pessoas aqui no Brasil, você vê mais isso lá no Japão da vida, né? Que quando a pessoa sente que está aquém do que ela pode entregar, ela sente um grande desprestígio, um grande ferimento moral, e ela acaba ainda se pressionando ainda mais para retirar, chega a ponto de retirar a própria vida. Então, nesse momento, o ensinamento fica, né, que você deve colocar dentro da sua jornada de trabalho, dentro das suas responsabilidades, um senso de limite, aonde que você pode estar realmente fazendo, e eu não digo aqui fazendo dentro do conforto. A gente não precisa anexar a palavra conforto e prazer nesse assunto, mas que você consiga visualizar um senso de limite, que você está, depois de muito tempo, cronicamente exposto a um limite muito longe do seu próprio limite, né? Você está extrapolado do seu próprio limite, é possível que você fique adoecido. Você soma isso, a depressão, a esse estado do policial. Como é que você está falando? Bruno, você está falando aí de policial. Eu atendi durante 10 anos muito policial, tá? Então eu tenho alguma posição para poder afirmar o que eu estou falando. Eu conheci muitos policiais, eu atendi muitos policiais, tenho amigos policiais, então obviamente que eu tenho propriedade no que eu estou falando. Então você associa essa pessoa que está no senso do dever, muito além do que ela realmente pode entregar, né? Então, quando eu estou falando isso, estou falando às vezes o cara tem lá 3, 4 filhos para alimentar, né? Não tem dinheiro, correu risco de vida, foi violentado, de repente machucou alguma coisa, às vezes sua vida e da sua própria família foi ameaçada, o cara não tem dinheiro, não tem nada, não sei o que, não vê o resultado, e aí ele vai, depressão, bebe, porra, né? Então veja bem a catástrofe formada. E é uma catástrofe multidisciplinar. A gente está falando agora de diversos assuntos, desde profissão, cultura, sociedade, socioantropologia, psiquiatria, psicologia. Cacete, é muita coisa mesmo. Então, para a gente poder entender o que isso aconteceu e sobre o recado, a mensagem principal, que é esse estabelecimento de limites antes de adoecer. E se caso você percebeu o adoecimento, que você consiga delimitar melhor o seu limite para você, a ponto de você conseguir tornar isso algo mais saudável. Lembrando que, na maioria das vezes, quando a gente vê que está fora desse limite,
Não necessariamente é um limite relacionado à quantidade de trabalho, né? Nem qualidade, mas muitas vezes é a forma que você interpreta o seu senso de responsabilidade dentro do próprio trabalho. Isso é mais importante do que as horas trabalhadas, isso é mais importante do que a própria responsabilidade. Ou seja, quando você tem uma pessoa que assume altíssimos cargos de responsabilidade alta, né? Por exemplo, sei lá, o neurocirurgião, o presidente do país, o presidente de uma empresa, o cara está toda hora tendo que tomar milhares de decisões, né? Isso obviamente traz estresse e desconforto para a maioria das pessoas. Ainda assim, você consegue ver isso de uma forma diferente. Você consegue chamar a responsabilidade para si mesmo e fala, puxa vida, olha, ninguém melhor do que eu, ninguém mais apto que eu para isso. Só de você pensar isso, ou seja, você mudou o seu ponto de vista sobre o mesmo assunto, você já consegue aumentar o seu grau, o seu limite, né? O seu limite, a sua jornada de tolerância de trabalho, perfeito? Então ficam essas seguintes mensagens, tá? A gente pode conseguir mudar a forma que a gente vai ver essa responsabilidade e fique atento aí para você não cair em doença ou estar vendo alguém que esteja doente dentro dessas esferas que nós conversamos hoje e que possa você ser aí, ter um ato heróico de poder ajudar a pessoa, poder pelo menos encaminhar a pessoa para um tratamento. Bom, Davi está perguntando aqui como intervir em alguém que está querendo cometer suicídio. Exatamente assim, seja o herói, sabe como? Contrata procura um psiquiatra, um psicólogo, né? Começa a dar atenção para essa pessoa, escuta essas vozes, né? Começa a entender sobre o assunto, informa, mas sobretudo coloca na mão de profissional, né? Isso não é um assunto para a gente ficar brincando, não é para a gente ficar achando que a gente está fazendo uma boa ação quando a gente acha que está e realmente não está, né? Às vezes a gente acha que um tapinha no ombro, fica bem aí, fera, né? E aí a pessoa acha que a gente se alivia, fala deu tudo certo, mas a pessoa vai e se mata a si mesmo, ou então acaba perdurando aí o seu sofrimento, tá bom? Então chama o profissional, cara, o melhor que você pode fazer, tá? Isso aí ainda assim é um ato de bravura, é um ato de razão, é um ato benevolente, tá? Então só o fato de você estar colocando essa pessoa em contato com um bom profissional, você vai conseguir intervir de uma forma sublime e expressiva, tá bom? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou abrir uma nova pra gente, só para depois eu jogar isso no YouTube, e aí acaba que a gente vai ter 2 lives agora, paciência também, jogo rápido mesmo, só pra gente finalizar esse assunto agora, que é o próximo tema, tá bom? Então fica aí, entra aí na próxima live agora mesmo, eu só vou encerrar e começar outra, só para fazer uma divisão, tá bom? Até logo!